A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 2 das lições bíblicas adultos, que tem como título O Avivamento no Antigo Testamento. Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste primeiro trimestre do ano de 2023, aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Hoje estaremos comentando a lição 2, o avivamento no Antigo Testamento. O texto áureo encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 10, a parte A. Então disse: Eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Verdade prática. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Segundo Crônicas, capítulo 34, dos versículos 29 ao versículo de número 33. Então vamos lá, meus amados irmãos, comentar a lição de número 2, avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Antigo Testamento. Como os irmãos estão sabendo, que na aula passada nós já comentamos um pouco sobre o que é avivamento espiritual. Começamos ali como uma lição introdutória, especificando, definindo, dando algumas definições do que é avivamento e do que não é, bem como que existem vários tipos de avivamento. E dentre esses avivamentos tem um avivamento espiritual que é oriundo exclusivamente de Deus, pois o avivamento é Deus quem dá, ou seja, ele vem do alto, vem de Deus. Ninguém pode fazer um avivamento. O único que pode avivar a obra, avivar o povo é Deus. Porém, o homem tem esse momento sinérgico. O que é esse momento sinérgico? É o que fala nossa verdade prática, que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e às súplicas, ou seja, o avivamento é uma resposta de Deus a um posicionamento do homem. E nós, na aula passada, vimos que a pré-condição para o avivamento é uma situação de escassez, ou seja, uma necessidade, que é a existência de uma situação indesejável. Então, é uma resposta a essa existência, essa situação de uma coisa indesejável que se está acontecendo no meio do povo de Deus. Então, uma pré-condição para o avivamento, nós falamos isso na aula passada, é a existência de uma situação indesejável. Então, dentre tudo aquilo que nós já comentamos na aula de número 1, se você não assistiu, assista a aula de número 1, para você compreender do que nós estamos falando mais esmiuçadamente. Então, na lição 2, o autor agora vai trazer essa parte agora adentrando no aspecto, analisando alguns textos bíblicos e vai mostrar o avivamento no Antigo Testamento. Então, ele vai frisar alguns acontecimentos, fazendo alguns panoramas, como ele até comenta na lição, no tópico primeiro, falando sobre esses panoramas dos avivamentos no Antigo Testamento. Então é isso que nós vamos ver, para ver os avivamentos que aconteceram, vai fazer um panorama. É claro que não vai ser exaustivo, porque não dá para pegar todo o Antigo Testamento, mas ele escolheu personagens chaves para trazer, para mostrar o avivamento que se deu com esse personagem. E o primeiro personagem que ele vai citar, que ele vai relatar aqui, é o avivamento no tempo de Moisés. Outra coisa também, meus amados irmãos, que nós não podemos deixar de esquecer, é de não nos restringirmos, não ficarmos unicamente apenas em um tópico, porque o tópico, se os irmãos perceberem, vai falar sobre Moisés, vai falar sobre Samuel e vai falar também sobre o rei Josias.
Ou seja, é muita coisa se nós formos falar da vida de cada um desses personagens. Então nós temos que focar unicamente no avivamento que foi promovido. E a pré-condição para o avivamento, como nós falamos na aula passada, é a existência de uma situação indesejável. Então, partindo desse ponto crucial dessa pré-condição, nós temos que situar-nos o avivamento que se deu neste tempo que o autor vai citar aqui, para nós não ficarmos restringidos a um único assunto, a um único personagem, mas que a lição seja dada do primeiro ao último tópico, que é uma coisa que deve ser melhorada e muito nas escolas dominicais, é que muitos professores não conseguem dar a lição toda. E o argumento que se dá é que não se tem tempo. Você deve trabalhar os tópicos da lição dentro do tempo que você tem. Se o seu tempo é 1 hora, você tem que trabalhar a lição para que dentro dessa 1 hora todos os tópicos sejam comentados. Eu falei comentado, não lido, porque há pessoas que acham que ler a lição é dar a lição. Não. Na sala da EBD, é claro que nós temos que entender que tem classes que é necessário ler, principalmente na sala de crianças, na sala de pessoas mais idosas, mas numa sala intermediária, o professor não era para ler a lição. Por quê? Porque quando você lê a lição, você está fazendo com que os seus alunos sejam preguiçosos, porque não lê em casa e vai dizer, na escola vai ler. Aí não estudam, não participam como deveriam participar. Na escola dominical é para explicar a lição. Explicar e não ler. Porque ler, meu irmão, ninguém precisa de ajuda para ler não, mas para entender, para alguém, tem alguém para explicar, precisa de uma pessoa que estudou, que se capacitou, que se preparou para ensinar. Então vamos lá. Primeiro tópico da lição, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. O avivamento no tempo de Moisés. Aqui nós não vamos falar do início da vida de Moisés como foi, mas vamos falar do chamado de Moisés. Moisés tinha um chamado de Deus, por isso ele foi preparado e sempre protegido e guiado pela mão de Deus para exercer um plano ao qual estava determinado na vida dele, porque o Altíssimo estava à procura, sim, à procura de um homem que fosse capaz de libertar o seu povo da escravidão, porque o povo de Israel se tornou escravo no Egito. Passou-se muitos anos desde a morte de José, e nesse tempo de José o povo vivia bem. Por quê? Porque os faraós, ou seja, os reis que assumiam o trono, conheciam José, sabiam da história de José e do que ele fez pelo Egito. Mas se passou-se o tempo, veio um faraó que não conhecia José nem a história dos hebreus. Ele só percebeu que os hebreus estavam se multiplicando na terra. Então, o método de fazer com que o povo ficasse ao seu comando, sobre o seu jugo, era fazer com que o povo fosse escravo. Foi isso que ele fez, escravizou o povo de Israel. Então, meu irmão, o plano do Altíssimo, do qual viria o Messias, se continuasse na escravidão, seria certamente levado ao fracasso, mas os planos de Deus não falham. Por isso o avivamento tinha que vir, e o avivamento veio. Por quê? Porque o povo clamou, o povo pediu a Deus um libertador, e esse libertador foi levantado por Deus e foi preparado por Deus. 40 anos vivendo no palácio real, 40 anos vivendo longe das suas famílias, longe da sua parentela, no caso o pai e mãe, mas vivendo ali em uma terra distante. Aos 80 anos ou perto disso, Deus chama Moisés para libertar o seu povo do Egito. Deus chamou Moisés e deu ali um sinal para ele naquela sarça ardente, como os irmãos conhecem, que a árvore estava inflamada no fogo, mas as suas folhas continuavam verdes, ou seja, não queimava. Já era de se admirar, porque uma árvore verde para pegar fogo é mais complicado. Mas ali a árvore, aquela única árvore, flamejava, o fogo ardia veementemente, mas as suas folhas estavam verdes. Era o chamado de Deus na vida de Moisés para ser um libertador, e foi a pré-condição para o avivamento, ou seja, uma condição de necessidade. Aquilo que nós estávamos falando, a pré-condição, a existência de uma situação indesejável. Então estava existindo ali uma situação indesejável, que era o que? O povo estava escravo.
Mas Deus levanta Moisés para libertar o povo. E nessa libertação do povo, Deus age com mão forte no Egito, ou seja, mandando as 10 pragas, cuja última foi a morte dos primogênitos, a qual o filho do faraó morre, e assim ele permite que o povo vá embora. E o povo foi embora, e Deus deu vitória ao povo, fazendo com que o exército de faraó perecesse no mar vermelho. Deus fez e faz acontecer. Depois de 3 dias que o povo está caminhando no deserto, depois de atravessar o Mar Vermelho, Deus chama Moisés para entregar as leis, ou seja, os 10 mandamentos, porque o povo agora tinha que ter leis que estabelecesse as regras tanto cerimoniais, quanto morais, quanto cultuais. E era isso que Deus estava querendo fazer com o povo, porque ele chamou uma nação para ser seu povo, uma nação para ser sacerdote dele. E naquele dia, quando Deus fala para Moisés, para o povo se preparar, Moisés sobe ao monte para receber a lei. E a lei é dada a Moisés, e tem um acontecimento ali que Moisés demora 40 dias no Monte Sinai, e o povo se volta contra aquilo que Deus fez. Por quê? Porque negaram a Deus por aquele momento, quando acontece a construção do bezerro de ouro. Mas Deus tinha feito um pacto, meu irmão, e o pacto que Deus fez com Moisés não ia ser quebrado. Deus até falou para Moisés que iria destruir o povo, mas Moisés fala: Senhor, o que vão falar as nações vizinhas, que tiraste o povo do Egito para fazê-lo perecer no deserto? E Deus não faz aquilo. Então, meu irmão, neste ponto aqui, o que nós devemos entender é que por intermédio de Moisés, Deus exerceu juízo sobre Faraó e sobre a terra do Egito. Porque Deus ouviu o clamor do povo, que suplicou pedindo um libertador. Então, essa condição em que o povo estava mergulhado, essa situação indesejável, foi a pré-condição para o avivamento. E o que é o avivamento? É o retorno ao Senhor. É o que nós falamos na aula passada. Então o povo foi avivado. O segundo ponto que o autor vai falar é sobre o avivamento no tempo de Samuel. No tempo de Samuel, a gente já vê ali que Samuel foi o último dos juízes e um dos primeiros profetas ali com esse ministério. Possivelmente foi o que inaugurou ali a escola de profetas. Samuel é levantado por Deus por um nascimento miraculoso de uma mulher que era estéril, e Deus abre a madre, que é Ana, e Samuel é dedicado ao serviço do Senhor, num tempo em que estava uma degeneração espiritual, porque quem estava como sacerdote era Eli, e seus filhos estavam exercendo sacerdócio, porém seus filhos eram corruptos, e Eli passava a mão na cabeça deles, mas Deus agiu com poder na vida da nação de Israel para restabelecer aquele a qual caberia executar o culto levítico que foi estabelecido num período de Moisés, ou seja, num período em que a situação estava indesejável. Por quê? Porque eram pessoas corruptas que estavam exercendo sacerdócio. Deus faz com que levante-se um de forma miraculosa, porque veio de uma madre estéril. Mas Deus abriu a madre de Ana para gerar, e gerou a Samuel. A Bíblia nos mostra, meu irmão, que o povo estava apegado em superstições. Por que nós falamos isso? Porque teve uma batalha que o povo levou a Arca da Aliança. Os filhos de Eli levam a Arca da Aliança para o meio da batalha, porque eles achavam que a Arca da Aliança seria como um amuleto da sorte. Porque se a Arca da Aliança estivesse no meio deles contra os filisteus, a vitória viria. E justamente o contrário aconteceu. Eles perderam a batalha e a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus. Os filhos de Eli morrem em batalha. Eli, quando sabe da notícia, cai e morre também. E Deus ali estava preparando o terreno para levantar um homem
onde desde Dan até Betseba, ou seja, desde o sul ao norte ou do norte ao sul, era se ouvido falar de Samuel. E Samuel foi levantado por Deus para restabelecer a condição espiritual da nação que estava corrompida, e foi isso que ele fez. No momento de situação indesejável, ele proclama para que o povo se arrependa, para que o povo jogue fora seus ídolos, para que o povo se volte unicamente para Deus, porque a vitória contra os filisteus viria de Deus, e foi o que aconteceu, meu irmão. A vitória veio sim, mas teve que ter convenção de todo o coração, preparar o coração para Deus e deixar todos os ídolos e servir somente a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Essa passagem está lá. Então a vitória veio, mas depois do arrependimento. Por isso Samuel ergue aquela pedra e coloca Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, porque a vitória veio do Senhor, porque os filisteus soube que os israelitas estavam reunidos em Mispa e se levantaram contra ele, mas Deus veio com relâmpagos e trovões e causou terror no meio dos filisteus e o vence, para mostrar que ele é Deus. E o avivamento veio como uma resposta a uma situação indesejada. E por fim, vai falar do avivamento no tempo do rei Josias. Aqui nós vamos falar bem rápido essa parte do rei Josias, porque vemos que o rei Josias, ele era neto de Ezequias e filho de Manassés, porque depois que Ezequias reina, passa para o seu filho Manassés, e Manassés era um rei que no início foi idólatra, ou seja, passou seus filhos pelo fogo, fez aquilo que desagradava a Deus, até que Deus manda juízo sobre ele, ou seja, ele é levado cativo, ele é levado para a Síria, mas ele pede misericórdia a Deus, pede perdão a Deus, e Deus ouve, porque Deus é misericordioso. E ele volta e estabelece aquela condição espiritual que foi perdida. Mas ele morre. A palavra de Deus fala que vem em seu lugar reinar outro rei. O rei chamado Amon. Então, nessa sequência, o Ezequias era o bisavô de Josias. O avô de Josias era Manassés. E o pai de Josias foi Amon, que foi um rei também perverso. Um rei perverso que fez tudo que desagradava a Deus. E aconteceu um levante dos seus servos que o mataram, não só a ele, mas como a toda a família dele, e fizeram Josias rei em seu lugar. E Josias começou a reinar muito novo. Mas desde a sua tenridade ele começou uma reforma, primeiramente no templo de Deus, ou seja, porque o templo estava acabado, estava destruído praticamente, porque não existia uma reforma nem estrutural, nem moral, nem social na nação, e Josias foi esse homem levantado por Deus para fazer com que esse avivamento viesse, porque o avivamento ele só vem quando o povo se arrepende. E dentro desse aspecto de avivamento no tempo do rei Josias, vemos que na reforma do templo é achado o livro da lei. O livro da lei é achado. Observe só que o livro da lei se perdeu ao longo desse tempo e é levado ao rei Josias e ele lê. E quando ele lê, ele fica perplexo, porque ele entendeu que o povo estava distante de Deus. Não só o povo, como ele próprio, como rei, que deveria também ser um rei, porque era um governo teocrático. Tinha um rei, mas Deus estava agindo, porque Deus tinha homem de Deus para instruir os reis. E naquele momento ali, Josias manda consultar uma profetisa chamada Ulda, para consultar, para saber o que Deus queria que o povo fizesse, que ele fizesse. E Ulda dá a resposta, que o julgamento de Deus vai vir sobre o povo. Porque eles desprezaram a vontade de Deus, porque eles desprezaram os estatutos de Deus. Mas isso iria acontecer, mas Deus teve misericórdia do reinado do rei Josias, porque Deus conhece o coração do homem. Então, através de Josias, houve uma reforma.
tanto física do templo quanto uma reforma espiritual, porque ele congregou todo o povo, toda a liderança, todo Judá para ir com o templo para ele ler o livro que foi achado no templo. E foi isso que ele fez. Ele leu e eliminou toda a prática idólatra que existia no meio do povo de Israel e estabeleceu a Páscoa. Não, na verdade, não estabeleceu, restituiu a Páscoa que tinha deixado de ser praticada em memória ao que Deus fez ao povo no Egito. Então Josias fez isso, meu irmão. Fez uma limpeza na nação e dentro do templo e entre os corações de pedra que estavam longe do Senhor. O segundo tópico da lição é falar sobre a confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Neste segundo tópico, o autor vai tratar sobre o avivamento que aconteceu no templo de Neemias. Porque Neemias foi um homem levantado por Deus. Observe que aqui já tinha passado o período do cativeiro, ou seja, o povo agora estava já retornando à sua cidade, ou seja, retornando a Jerusalém. E neste interim é levado a Neemias o conhecimento de que os muros das cidades estão destruídos. E diante daquela situação, Neemias ora durante 4 meses. E como ele exercia uma função de confiança, que era a função do copeiro, parece que não, mas a confiança do copeiro, a profissão de copeiro, meu irmão, nessa época aqui era uma profissão de confiança. Por quê? Porque ele era o que servia ao rei. Ou seja, tudo que ia para o rei beber tinha que passar primeiro pelo copeiro, ou seja, ele tinha o poder de envenenar o rei. Observe como era uma profissão de confiança. Em Neemias existia essa profissão. E neste dia, quando ele vai ter com o rei, porque ele já estava orando durante 4 meses, o rei percebe que seu semblante está descaído. E o rei pergunta, e é nesse momento que ele leva a situação para o rei permite que ele volte para a cidade para que faça a reconstrução, porque é a cidade dos seus pais, como ele próprio falou. Mas observe que Neemias, por isso o tópico fala confissão de pecados e retorno à palavra de Deus, porque o avivamento ele vem, mas ele tem que ter arrependimento. E observe que na confissão de pecados, Neemias não inclui apenas o povo e exclui ele, não, mas ele se inclui nesta situação. Ele fala: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos. Ele não fala que pecaram, ele fala que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Por quê? Porque ele se inclui, meu irmão. Porque muitas vezes nós achamos que as coisas estão acontecendo conforme nós não queremos ou da maneira que deveria ser. Não é por causa de nós, é por causa de outro, de A, de B, de C, mas é por causa de nós também. Nós estudamos sobre isso quando falamos sobre o livro de Ezequiel nesse trimestre que se passou. Então a confissão de pecados é aquilo que nós falamos, que o autor utilizou como texto base da lição de número 1, que é o livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se converter de seus maus caminhos, ou seja, confissão de pecado é arrependimento. E Neemias, ele fez confissão de pecados. Além do mais, ele lê o livro da lei perante o povo, porque o avivamento ele vem, mas vem pela palavra, meu irmão, pelo ensino, porque Neemias mandou que a palavra fosse lida de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que o Senhor Deus requeria dos que o serviam naquele momento crucial para a história de Israel, após anos e anos de cativeiro em terra estranha. Então Neemias fez com que o povo entendesse, compreendesse através do ensino. E por fim, para encerrarmos nosso subsídio da lição de hoje, o autor vai falar sobre o avivamento pela palavra de Deus. Aí vai falar que a palavra de Deus corrige.
Aqui ele remete um pouco já para o Novo Testamento, trazendo esse padrão de culto que Deus nos traz, de ordem e decência. Por quê? Porque a palavra de Deus corrige. É tudo com ordem e decência, faça-se tudo para edificação. O autor aqui está trazendo mais uma aplicação. Observe que ele trouxe um panorama do Antigo Testamento, mostrando ali sobre Moisés, Samuel, Josias e Neemias, e aqui ele vai trazer uma aplicação para cada um de nós. A palavra de Deus corrige os exageros, o exibicionismo, que é muito praticado em muitas igrejas, mas o autor vem e tenta trazer isso para nós, mostrando que para Deus enviar um avivamento tem que ser em resposta a um quebrantamento espiritual, tem que ser em resposta às orações do povo, ou seja, o avivamento pode vir, pode, mas como nós lemos, na verdade prática, é em resposta às orações e súplicas do seu povo. Nós não podemos estar no extremo do exagero, mas também não podemos estar no extremo do formalismo, ou seja, engessar tudo. E o que é formalismo? Formalismo não é a forma como as coisas acontecem, mas é o culto engessado. Ou seja, a direção nunca vai estar pelo Espírito Santo. A direção nunca vai estar entregue nas mãos de Deus, mas é tudo engessado, ou seja, é tudo metódico, é tudo rigoroso. É o extremo, meu irmão. De um lado está o emocionalismo, em uma ponta, com os exageros, as extravagâncias, e do outro está o formalismo. Mas a Bíblia nos mostra que tudo tem que ser feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Quando estava havendo exagero, o apóstolo Paulo não manda acabar com aquilo, não, mas ele manda fazer tudo com ordem e decência. Ele não diz, deixa dessas coisas todas, não, ele diz, façam, mas com ordem e decência. Ele dá algumas instruções direcionadas pelo Espírito Santo para que o povo fizesse com ordem e decência, e foi o que aconteceu. O povo começou a fazer com ordem e decência, porque a palavra de Deus, ela corrige. E quando a pessoa aceita a correção da palavra de Deus, ela vai entrar no caminho que foi traçado por Deus. Então nós devemos, sim, evitar o exagero, o emocionalismo, mas também devemos rejeitar o formalismo e ter tudo de maneira equilibrada no sentido de ser para edificação do corpo de Cristo, porque é isso que a palavra de Deus nos fala. Deve ser feito tudo com ordem e decência para a edificação dos santos. Então, meus amados irmãos, nesta lição nós vimos que os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus provia a restauração de Israel. Então, que esses avivamentos, meu irmão, que aconteceram no Antigo Testamento, nos desperte para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Então, que Deus abençoe os irmãos. Nós, assim, estamos encerrando a lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento.